Ele vai estar representando aqui a Bassi Perdigão, BRF. Você tá bom, meu querido? Cadê o microfoninho? Daqui para nós. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. E, cara, assim, quando eu comecei não tinha essa demanda maravilhosa de carne para você escolher o que você quiser escolher. Você tinha que ir no açougue, tinha que desbravar. O seu açougueiro tinha que ser o seu melhor amigo. Se você não confiasse nele, no que ele te mandar, você tinha que ter fé nele, né? Muita fé e olha lá ainda. Muita fé, porque, cara, era assim, eu quero esse blend, eu quero aquele blend. Aí ele pegava todos os retalhos que tinha, moía, e aí você tinha que ter muito paladar pra você entender. Paladar e reza, né? Não, paladar e fé. Hoje em dia, gente, vocês estão tão bem servidos de coisas de qualidade que já vêm prontas, moldadas, direito, e que não diferem em nada para a artesanalidade de algumas outras empresas. Então eu vou deixar o Dante falar aqui com vocês, e aí a gente vai fazer essa brincadeirinha. Ele é um especialista em carne, e aí a gente vai ver como que vocês estão especialistas em carne também aí. Dante, Obrigado. o palco é seu, troca comigo. Opa. Bom, vamos lá, gente. Bom dia, quase boa tarde já. Nós estamos dando uma palestra bem na hora da nossa fome, praticamente. É um assunto quase ingrato numa hora dessa, mas vamos falar com carinho dele, que eu acho que merece uma atenção muito maior. Até porque é um dos ingredientes principais de uma hamburgueria aí, da refeição principal que vocês servem no estabelecimento. E hoje eu estou aqui para falar justamente, desmistificar alguns assuntos em relação ao hambúrguer, porque quando a gente presencia o hambúrguer dentro de uma caixinha, tem todo um pé atrás falando, será, o que eles colocam ali? Qual é a qualidade desse hambúrguer? Será que é muita coisa misturada? Será que dá para confiar? Não dá? Realmente é uma carne de Angus, é uma picanha, é uma costela? Então a gente tem todas essas dúvidas. E hoje nós estamos aqui justamente para falar sobre tudo isso para vocês. Bom, para começar, meu nome é Dante Cassada, eu sou chefe consultor da BRF. Dante, quer trocar? Tá esmagando aí, né? Não. Tem crise não. Eu não tenho crise com nada, mas vamos lá. Sou chefe consultor da BRF. Para quem não sabe, a BRF ela é praticamente a fusão de várias empresas, Sadia, Perdigão, Marfrig, Quali. Então, todas essas linhas fazem parte da BRF atualmente, tá? Então, há um lançamento bem atual da BRF, que foi essa hambúrguer Sadia Bassi. Ela se juntou à Sadia, juntou com a Bassi, e nós começamos a produzir esses hambúrgueres de qualidade, tá? O que são esses hambúrgueres? Primeiramente, pode passar o primeiro aí, por favor. Esses hambúrgueres, nós temos no mercado, por enquanto, nós temos 3 tipos desse Sadia Bassi que eu estou falando em específico para vocês. Sadia Bassi, ele tem uma diferencial que ele é 180 gramas, é uma caixinha que vem 2 unidades, ou dependendo se você quiser tem mais unidades, mas 180 gramas com esses 3 sabores, que são picanha, Angus e costela. Eu sou suspeito a falar desses 3 tipos de hambúrgueres porque realmente eles têm uma qualidade muito diferenciada. Obrigado, beleza. Então, o que pra gente, pra nossa empresa, seria um hambúrguer perfeito? Primeiro, para você ter, independente de, vamos esquecer empresa, para você ter um produto de qualidade dentro da sua hamburgueria, o que você precisa para ter um hambúrguer perfeito? Para começar de tudo, são bons cortes de carnes. Você precisa ter carne de qualidade, bem selecionada. Foi aquilo que a gente acabou de falar. Você tem que ter um amigo açougueiro ali que ele vai te repassar esses bons cortes de carne. E aí, qual que é o intuito da BRF dentro de tudo isso? Trazer essa experiência desse hambúrguer perfeito para todo mundo. Colocar separar esses estilos, esses cortes de carnes mais específicos com uma qualidade muito maior para transformar ele em um hambúrguer para chegar até o estabelecimento da melhor maneira possível. Sem você rodar todos os açougues, tentar achar o melhor carne possível, sem precisar ser amigo do açougueiro ali, e você conseguir ter um hambúrguer de qualidade e padrão sempre do mesmo jeito. Que aí é um dos problemas maiores. Quando você vai em qualquer estabelecimento que eu falo, não falo só de hamburguerias, qualquer tipo de estabelecimento. Da mesma maneira que que eles estavam falando dos pães, que são os hambúrgueres. Eu vou numa hamburgueria,
eu quero comer, ter aquela experiência de que eu comi aquele hambúrguer, ele estava extremamente suculento e ele interagiu com o pão, com a salada e com os molhos ali e a gente teve um resultado maravilhoso. Dali um mês, eu encontrei um outro fornecedor que me prometeu rios e mundos ali, que ia ser totalmente melhor, que eu ia compensar, você ia ganhar no valor, qualidade, e aí o seu cliente vai lá, um mês depois, experimenta. A primeira coisa que ele vai falar e pensar, estão barateando o produto e mantendo o mesmo preço. A qualidade mudou. Então, você acaba colocando em risco a confiança que o cliente depositou em vocês. É por isso que o nosso padrão de qualidade ele é extremamente rígido com tudo isso. Qualquer tipo de cortes de carnes, não só cortes de carnes, mas produtividade e qualidade, nós temos um padrão extremamente rigoroso. É por isso que os nossos hambúrgueres, nós conseguimos considerar dentro de uma linha tênue muito perfeita, porque a gente consegue ter não só os cortes de carnes dentro de casa, que nós temos atualmente, nós somos a multinacional multiproteínas aí, nós temos dentro de casa todo o processo, desde o abate do bovino até o final, até o nosso hambúrguer. Então a gente sabe qual carne está entrando na nossa empresa e nós sabemos qual que é a qualidade daquela carne que está entrando também. Então a partir disso, para você ter um hambúrguer perfeito é simplesmente você ter uma qualidade de carne e uma junção muito boa de equilíbrios entre a carne e a gordura, que é por isso que são cortes específicos para cada tipo de carne. Não vou mentir para vocês que eu amo hambúrguer gordo. O hambúrguer de costela lá, já tem até alguém fã ali falando sobre o hambúrguer de costela, e é justamente isso. Por que o hambúrguer normalmente de costela é mais gostoso? É uma carne bem entremeadona lá, bem saborosa, já tem aquele sabor afetivo bem antigamente. Mas uma das coisas que a gente até pensa, né? Por que a gente gosta tanto de gordura? Isso tem um estudo feito que nós temos nosso inconsciente desde a época das pedras ali, bem antigo, que os homens e as mulheres das cavernas, eles se alimentavam quando conseguiam a caça. Então, o que acontecia? Eles comiam muito essa parte gordurosa da caça, justamente para armazenar e ter aquela sensação de prazer, armazenar e você ter energia suficiente para poder conseguir a próxima caça e conscientemente você se manter vivo aí e com energia. Então, essa coisa do inconsciente, do sabor da gordura, ela vem de antes, ela já está incluso no nosso subconsciente aí, que tudo que tiver um pouquinho mais de gordura, ela vai significar que ela tem um prazer maior de sabor, tá? Não que necessariamente você precisa encher o seu hambúrguer de gordura, você precisa ter equilíbrio de gordura. Pode falar. Vocês trabalham para o mercado, né? Vocês vão trabalhar com alguma linha específica para hamburgueria? Vocês têm essa visão? Bom, é uma ótima pergunta. Nós já temos uma linha específica para hamburguerias. Nós temos uma linhagem gigantesca de produtos que dá para atender desde hamburguerias até afins. A gente tem vários parceiros grandes que já têm esses produtos também. Oi? Esse hambúrguer é diferenciado do que vai para o mercado? Sim. Ele é diferenciado porque ele acaba sendo um pouquinho mais incrementado ali. Esses três, na verdade, que a gente está falando hoje, eles já são alguns diferenciados para o mercado. Tá? Ele tem uma qualidade, mas nós temos também a possibilidade, dependendo de volumes, de desenvolver produto específico para cada empresa. Então, existe todas essas possibilidades, a gente não descarta nenhuma delas, tá? Então, assim, o equilíbrio do hambúrguer perfeito é praticamente isso. Você ter a nossa qualidade de carne versus o equilíbrio de gordura em relação a essa carne. Então, do que são feitos os nossos hambúrgueres? Eu acabei de falar para vocês que nós estamos com esses três. Temos outros tipos? Temos até hambúrguer de frango. E isso vocês encontram todo no mercado. Para quem tiver essa dificuldade, nós também temos espalhado aqui por São Paulo 7 lojas Mercado Sadia, que é praticamente o mercado BRF. Nós temos Sadia, Perdigão e Marfrig nesse mercado. Então nós temos uma variedade, nós temos praticamente 70% do nosso portfólio nesse mercado. Então nós temos espalhado. Depois deem uma pesquisada que vocês vão encontrar que ela está em cada ponto da cidade aí. E, inclusive, vocês têm com um preço que é o que todo mundo sempre tem muita dúvida em relação ao preço desses mercados. Que a hora que você olha todo bonito, você fala, é caro. A primeira coisa que a gente pensa
mercado todo organizado, bonito, bem estruturado, você vai pensar, é caro. Não, na verdade, o preço, por ser uma loja própria, ele já tem um preço diferenciado. Vocês conseguem encontrar diferenciação de preço em relação ao mercado. Então, vale muito a pena vocês visitarem, tá? Então, assim, do que são feitos nossos hambúrgueres? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada tipo aí, mas os hambúrgueres basicamente são feitos desse corte de carne específico que está determinado na embalagem. Por exemplo, eu tenho um hambúrguer de picanha. Ele vai ser o hambúrguer da picanha em si. Ah, Dante, mas ele não vai outros ingredientes, outras coisas. Não, os ingredientes é apenas a carne que está falando na embalagem. Atualmente, esse hambúrguer que nós vamos apresentar para vocês, se ele é um hambúrguer de picanha, ele só vai ter ali na picanha, praticamente. Tanto que ele não vai nem temperado para vocês. O tempero é aquela coisa, é vocês colocarem aquele sal por cima ou um tempero que é característico do próprio estabelecimento e você dá a cara do seu estabelecimento para o hambúrguer. Ele não vai com um tempero padrão, justamente para vocês conseguirem saborizar a carne. Hoje, antigamente, né, na verdade, todo mundo tinha aquela concepção que o hambúrguer você fritava ali, aqueles hambúrgueres que eram bem fininhos, que primeiro ele começava com 15 centímetros de diâmetro, depois ele acabava com 5 centímetros de diâmetro, que ele encolhia na panela, né? Então era bem complicado antigamente. Então nós temos esse diferencial que é isso. Hoje em dia o ponto da carne é diferente, o tempero pode ser do seu jeito. Então o nosso trabalho maior é te repassar a maior qualidade de carne possível para que você tenha um hambúrguer de qualidade. E aí entra sempre dentro dessas questões, fala, Dante, mas quanto que você me falou que não é misturado, não é com nada, tá 100% carne? Sim, garanto para você 100% carne. E aí você me fala assim, mas quanto por cento de umidade que perde? Isso é uma polêmica gigantesca, tá? Quantos por cento que vai perder? Depende. Eu nunca vou conseguir falar uma resposta exata para você, vai perder 18%. Não, eu vou te perguntar, qual que é o ponto da sua carne? Se você fizer ela mal passada, passada, bem passada, você cada um vai perder um percentual diferente de água que tem ali dentro da carne. Então ela tem uma variação de perda de 15% até 35%. E para quem gosta do hambúrguer carvão, perde até 45% ali. Então assim, eu fico brincando muito que é o hambúrguer carvão, porque tem gente que fala, eu gosto de bem passado. Aí o ódio de todo mundo é isso aí, eu não acredito que eu vou ter que fazer um hambúrguer bem passado. Aí a carne fica toda ressecada, toda lascada, e é capaz ainda que fala que seu hambúrguer não é bom. Pera aí. Eu tive uma experiência que o cara falou assim, é pra fazer meu hambúrguer quase queimando. Falei, não, ok. Aí virou pra mim depois e falou, nossa, mas a carne tava seca. Falei, pô, molha na água. Ué. É praticamente isso que acontece. O pessoal não entende muito em relação ao ponto da carne, tanto que eu sempre recomendo, fala, o ponto da casa. Que aí você já sabe qual que é o ponto. Só que ainda sempre vai ter um abençoado que vai falar, veio cru meu hambúrguer. Ô Dante, sabe uma coisa que eu acho importante de ressaltar? Porque existe muita mística em cima do hambúrguer congelado, né? Porque, obviamente, esse tipo de hambúrguer, por processo, por lei, etc., ele acaba vindo congelado. Explica pra galera a diferença do congelado e do ultra congelado. A melhor pergunta da vida, porque isso. Sim. Não é porque tá congelado que é ruim, é como ele foi congelado que é o que influencia no produto final. Exatamente. Tá? Porque toda carne, em algum momento, ela foi congelada. Exato. Isso é extremamente importante para o processo de vocês. Existe uma grande diferença do congelado para o ultra congelado, tá? Quando você congela qualquer tipo de carne, vamos pegar aí, você pegou, sobrou uns bifes ali, você congelou. Aí você tira, espera ele descongelar e frita ele normal lá. Ele fica com aquela textura ligeiramente esfarelenta, um pouquinho mais... fica diferente o arenosa. Sabor. Arenosa, essa é a palavra. E aí, o que acontece? Quando você congela ele lentamente, que é o que nós temos ali no nosso congelador, que é menos 18 a menos 20, e quando o congelador tá bom ainda, tá? Então, ele vai congelando lentamente. Toda proteína que você coloca, ela tem uma certa quantidade de água no produto por si só. E essa quantidade de água, conforme ela vai congelando lentamente, ela vai criando cristais de gelos grandes. Esses cristais de gelos vão rompendo as proteínas que tem na carne
E nesse momento que você rompe as proteínas, é o momento que ele está dando essa textura arenosa. Não, na hora que você assa, é a primeira perda que você vai ter, que seria a mioglobina da carne, Sim, é o que vai embora. exato. É a água da proteína que foi congelada lentamente. Com o processo de ultracongelamento, O não acontece ultracongelamento isso. você tem ali menos Explica pra 40 eles aí o graus. que é o ultracongelamento. Ultracongelamento, você tem um equipamento onde você consegue congelar, dependendo do tamanho do produto, em até 3 minutos o produto. Então, o que acontece nesse processo? É tão rápido que não dá tempo dele formar grandes cristais. Eles só formam microcristais de gelo, o que não vai interferir em nada em relação às fibras que você tem dentro dessa carne. Isso significa que, hora que você descongelar, essas cristais de gelo, eles vão derreter tão rápido que a carne vai voltar ao natural sem nenhum dano à parte física dela e nem de sabor. Eu sempre brinco que o ultracongelamento ele é uma fotografia do momento que você entrou com ele Sim. no ultracongelador. Quem quer falar? No momento que coloca ela na chapa, já pode colocar ele congelado para não mudar, né? Sim, tanto que nas nossas embalagens vocês vão ver que está escrito lá. Você aquece a sua chapa, coloca ali o seu hambúrguer 2 minutinhos de cada lado ali e depois continua a fazer o processo dele normal. O tempo dos nossos hambúrgueres, 180 gramas são os nossos hambúrgueres. O tempo dele na chapa total. O food congelado- service, né? Hã? De food service? Esse Que daqui. aquele lá é 150. Ah, não, sim, é 150. Aquele é de gôndola. Aquele é mais rápido. Não, aquele é de gôndola. Sim. Aquele é o que eu acho na loja. Mas se eu comprar Esse com também, você esse pra também vai mercado, achar. assim, eu tenho uma hamburgueria. Sim. Eu compro esse. Aí ele vem com 180. Esse 180. Legal pra caramba. Exato. Nós temos as duas versões. Na verdade, temos várias versões. Vocês vão entender E se alguém quiser desenvolver um produto com vocês? Rola? rola, porém depende do volume. Não, depende também das É. frescuras da pessoa, né? Exato. Não dá pra inventar Tudo muito também. Dá pra É. inventar, porém depende do volume que a empresa comprar. No caso, ele vai vir ultra congelado, certo? Sim, Aí eu vou colocar ele no freezer, no congelador. sim. Então ele não vai perder essa. Não, ele vai ter a manutenção desses microcristais. Tá, O que não pode, exatamente, o que não pode é ele descongelar e você congelar ele. Por isso que é importante você ficar atento na logística desse produto. Ele tem que chegar no padrão para você. Até porque numa saída de muitos lanches, né, dependendo da chapa, como que vai colocar ele congelado ali, não vai dar uma esfriada na chapa? É aí que você regula, aí você vai ter que ir regulando conforme o seu processo. Eu posso explicar isso assim, ó. Se você tem um produto de qualidade, uma ferramenta de qualidade, você tem uma Vulcan, você tem uma Cozil, você tem uma Macon que tem polegadas e ela tem a retomada de calor, isso não vai acontecer. Se você tem uma chapinha fina, se você encher ela de congelado, você não vai dar nem malar e nem você vai conseguir ter a retomada. Então, nesse momento, é bom você ter um produto, uma máquina de qualidade, porque senão não adianta. Sim. Grandes players usam hambúrgueres congelados e vocês nem imaginam, só que o quê? Você precisa ter um punch de calor ali, e aí porque aí você consegue dar o mylar, vai cozinhar dentro, aí vai dar o ponto. Senão, é um abraço. Nesse caso, então, vamos supor, eu tenho uma demanda grande de hambúrguer. No caso, eu não vou deixar fora do congelador. Eu posso descer ele para uma geladeira, porque assim, eu não posso deixar ele fora da geladeira por causa de bactérias, Sim, essas coisas. exato. Mesmo estando com um pacotinho, né? Então eu desço ele para a geladeira uma quantidade que eu já acho que eu vou vender, Sim. que aí ele já vai perdendo um pouco essa temperatura. Exato, perfeito. Esse é o mundo perfeito. Esse aí eu... É o padrão de qualidade. Só que aí você vai vender pra né? caralho e você vai precisar pôr um congelado na chapa. Não tem problema, é tranquilo. Sim. Mesmo que você tenha o perrengue de, graças a Deus, vende pra caramba, você consegue ainda ter um produto de padrão de qualidade sem problema nenhum, tá? Bom, então nós temos atualmente esse hambúrguer que a gente está apresentando para vocês. Essa é uma caixinha que vem 2 unidades, a caixinha 360 gramas, são 180 gramas cada um deles. Então nós temos o hambúrguer bovino com picanha. Ele realmente é feito com a parte da picanha do boi. E uma confusão que todo mundo faz, dando que nós vamos chegar, que é o próximo, que é o Angus, tá? Esse é a costela. Nós temos aqui o hambúrguer bovino com a costela aqui também e alguns cortes para fazer o equilíbrio. Porque às vezes a costela, por mais que a gente tenha um padrão, tem boi que vai estar um pouco mais gordo, tem boi que vai estar um pouquinho mais magro. Eu não posso
tuchar gordura nesse hambúrguer para vocês, porque senão ele vai entrar em desequilíbrio. Vai sair fora do padrão do que vocês estão acostumados. Então a gente faz um equilíbrio com outros cortes aí, né, nesse produto, para que você tenha um equilíbrio de hambúrguer de costela. Ele não pode ser aquele que, deu uma pequena resfriada, ele já está encebado. Aí você está se queimando com o cliente. Então a gente faz esse equilíbrio de gordura. Por mais que seja de costela, nós precisamos fazer essa mistura com alguns outros cortes, que não interfere em relação à qualidade. Nós estamos tentando manter um padrão de qualidade para o hambúrguer, tá? Então, não é de costela, porém, não pode ser que não seja 100% por conta desse equilíbrio de gordura. Animal, não tem jeito. Tá? É o blend, é o famoso blend ali. A gente até brinca que na fábrica, para vocês terem ideia, de suíno, a gente tem um porco que tem um momento que ele está pesando 120 quilos, e aí chega uma determinada época que ele está pesando uma fora de época ele está pesando 150 quilos. Aí chega para você uma parte de costelinha lá que ele está mais magra, outra que chega uma costelinha que está bem parruda. Não é a gente que corta um pedaço da carne para reaproveitar, é o animal. E não é uma impressora 3D ainda. Exato. A gente não tem muito o que fazer nisso. Então esse que acaba sendo um problema. E aí nós temos o famoso aqui, Angus Bassi também, que é a carne de Angus. Lembrando, Angus não é um corte de carne. Angus é a raça do boi que vem originária de outros lugares, que ele tem uma carne bem entremeada, é uma carne bem macia, o diferencial dela é que é extremamente macio. Então, ele é uma junção de cortes de qualidade, que pode ser desde o peito, pode ser com acém, pode ser com uma picanha, ele tem esse blend dessa carne. A diferença é que, por ser um estilo que tem uma criação diferente, uma alimentação diferente, uma raça diferente, ele tem uma gordura bem entremeada. E é o que vai dar o diferencial em relação ao sabor. Todo mundo sabe que toda carne entremeada ali, ela tem uma proporção de sabor deliciosa. Volto a falar para vocês, carne com uma gordura misturadinha ali, ela sempre vai fazer muito bem. E o Angus, ele tem esse feedback nosso aí. Ô Dante, me responde uma pergunta. Diga. Eu não sei se você falou ou se eu perdi. Eles têm o mesmo percentual de gordura todos? Não, tem alguns que têm um pouquinho a mais. Tá. Todos estão no limite de legislação, só que depende porque pela do legislação é corte. 20, né? Tá. Então aí depende tem corte que é um pouquinho mais Então o magro, máximo que chega aí é 20. máximo que Pra chegaria trabalhar seria com 20. chapa, tá tranquilo. Exatamente, tá ótimo. Inclusive, eu recomendo, não vou ser muito tendencioso, mas o de costela vocês precisam provar. Todos são muito bons, mas o de costela ainda tem o meu coração. Eu já Provem experimentei, esse. é bom. Eu já experimentei, é Ele bem é legal. diferenciado, né? Então nós temos isso aqui vocês encontram no mercado normalmente em atacados, vocês vão ter com certeza, e nas nossas lojas mercados também, tá? Quer perguntar alguma coisa? É isso aí, vamos abrir pra pergunta pra Sim, galera? vai lá. No caso, eu vejo algumas hamburguerias que fala com 25, 30 gramas de gordura. É por isso que o hambúrguer também ele diminui? Essa pergunta, ela é assim. Aonde você fez? Como você fez? Temperatura que você fez? Porque o ideal, para cada local que você faz, existe uma porcentagem. Então, para smash, você tem que usar de 10 a 15% de gordura numa chapa, né? Aí, para chapa, o ideal é de 20 a 25 de gordura. Para churrasqueira charbroiler, 25 a 30. Defumados, de 30 a 35. Isso é uma regra, é o que tem que ser feito. Aí na chapa, você tem que estar ali a 230 graus, colocar na chapa certinho. Se ele tiver esse percentual, tá correto. Por que hambúrgueres diminuem? Porque você está numa temperatura diferente do percentual de gordura da carne. Se você tiver 30% de gordura e colocar na chapa a 250, 300 graus, que eu não sei nem que chapa consegue chegar a isso, mas se você fizer isso, aí ele vai virar uma almôndega. Você tem que respeitar o potencial de cada de cada aparelho que você está utilizando, né? Se eu falei alguma merda, você... Não, pelo amor de Deus, você falou, foi cirúrgico aí na fala. E é exatamente isso. Depende, sempre que você for trabalhar, conheça o produto antes de fazer a aplicação dele. E mais importante de tudo, que eu até coloquei aqui, leiam o modo de preparo da embalagem, porque nós temos um setor dentro da empresa que eles fazem só isso. Eles testam de todos os estilos de equipamentos, desde os mais comuns até os mais sofisticados,
para tirar uma base, falar, olha, faça assim que está testado e aprovado. E é isso que a gente faz com todos os nossos produtos. Sendo ele no forno, em casa, sendo ele na frigideira, sendo ele na chapa. Todos têm na embalagem o descritivo do processo, justamente para até temperatura a gente coloca, para vocês terem ideia. É 230 graus o forno pré-aquecido? É 230 graus. Se atentem a isso, porque essa parte que o fornecedor te fala na embalagem é muito importante. Não é um copia e cola, é realmente um setor que trabalha somente para esse padrão, para você achar um padrão ótimo do nosso produto, porque mais do que vocês, nós queremos que vocês estejam 100% satisfeitos com ele, tá? Bom dia, Dante. Com Tudo relação à questão da venda mesmo do produto, porque eu vi que ela é um modelo mais doméstico, assim, né? Embalagenzinha, 3 unidades, mas para uma empresa que tem um volume maior, existe uma... Existe, nós temos outros tipos de embalagens, e aí o que eu indico para vocês? Nós temos nossa central BRF, que é o site, centralbrf.com.br, ou o Mercato em Casa, que também vocês conseguem ver essa variedade de produto. A partir E não tem só isso, né? Tem tudo lá. No Mercado BRF eu compro... A maioria das coisas dos meus restaurantes a gente acaba comprando lá diretamente. Porque tem preço, se você compra, tem facilidade, é bem bacana. Nós temos isso e também nós temos o pessoal que atende esses estabelecimentos. Se você fizer um cadastro nessa central, vai entrar esse cadastro para você e esse pessoal vai te procurar para entregar ponto a ponto, por exemplo. Dependendo de demandas e afins, eles entregam no seu estabelecimento, independente de onde você estiver. Tá? Então, nós temos tudo isso, gente. O segredo de tudo... Meu tempo já está acabando, que ela está me apavorando ali do lado. Ó. Independente de tudo, nós temos todos esses padrões, nós temos dúvidas, vou deixar meu e-mail aqui, pode mandar e-mail sem problema nenhum. O importante para a gente é vocês ficarem com o resultado 100% dos produtos de vocês. Para a gente, o importante é você ter um resultado bom, bonito, com custo-benefício e contanto que o seu cliente volte. Esse que é a nossa política de qualidade, justamente para que vocês tenham sucesso no negócio de vocês. Bom, dúvidas estarei à disposição aqui. Está aqui o meu contato e obrigado. Uma salva de palmas para o Dante, rapaz.